novo braço da sua operação, novo braço da sua agência, novo braço de social media, novo braço de tráfego, não sei o que você faz, mas dependente do serviço de marketing digital que você faça, você vai continuar vendendo ele, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o ponto é, você só está saindo do zero, você só está 6 contratos de bater 50 mil. E óbvio, 12 contratos de bater 100 mil reais. Então, para mim, essa que é a verdadeira diferença de começar a vender para gringa, tá? Eu, quando vendi aqui para o Brasil, na minha agência, eu tinha a impressão que era assim, ó, impressão não, minhas contas eram mais ou menos assim. Pô, eu quero faturar 50k por mês, eu preciso do quê? De mais ou menos 33 clientes de R$ 1.500. Se você fizer a conta, vai dar 50 mil. Ou não, na verdade, eu queria também bater 100k, então eu fazia as contas de 66 clientes de R$ 1.500. Então, assim, era muita coisa. Por mais que eu enxergava que era possível, que uma hora eu ia chegar nisso, eu falava, caraca, é muito difícil. Só que a verdadeira diferença de vender para brasileiro nos Estados Unidos, qual que é o lance? 50k por mês, você só precisa de 6 clientes de $1.500. Você não precisa de 33, você só precisa de 6. 100k por mês, você não precisa de 70 clientes, você só precisa de 12 clientes de $1.500. E é aqui que mora o verdadeiro game changer da coisa, tá? Então, isso aqui foi o que me fez começar a vender para brasileiro nos Estados Unidos, ganhar em dólar, e que provavelmente é o que vai fazer você também começar, se você tiver com vontade disso. Agora, antes de eu continuar minha call, eu quero te dizer que eu não estou aqui para te convencer de nada. Eu estou aqui para te falar da minha realidade, daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, e você mesmo pode, com a sua própria consciência, dizer se faz sentido ou não. Tá? Mas aqui que está o verdadeiro jogo. Todo o resultado que você tem, você está 5,4 vezes mais rápido do que propriamente todo mundo aqui no Brasil está vendendo em real. Tá certo? Então, aqui que está o jogo. Agora, antes eu preciso abrir sua cabeça um pouco. Tem gente que acha que fechar um contrato de $1.500 é o ápice. É um contrato bom, mas não é o ápice. Tem, por exemplo, um Franklin, que é mentorado nosso, ele fechou um contrato, quer ver, ó, eu como closer, ele entrou, ele era na mentoria como... ele era tipo um closer de agência, vamos dizer assim, mas ele decidiu entrar na mentoria. Ó, apenas uma call de diagnóstico, uma call de fechamento e um touchpoint bem alinhado, fechamos um contrato robusto de $5 mil de implementação e $3 mil de recorrência. Então, $5 mil como se fosse uma matrícula para começar e $3 mil de recorrência. Se você pegar $3 mil, a gente está falando aqui de 16 mil reais por mês. Tá? O Ederson fechou o primeiro contrato de $1.150 em 2 dias de mentoria. Ó, bingou aqui, família, cálculo que fiz ontem, o cliente falou que vai fechar. Ofereci $1.600 para fazer tráfego, social media, landing page. Ele disse que iria pensar, que me dava uma resposta hoje, eu confesso. Pensei que ele não aceitaria. Aí ele fez uma contraproposta de $1.150 e fechamos. Se você for ver, $1.150, que é até menos que 1.500, ok? Mas $1.150 é R$6.100. Então, aqui que está o verdadeiro game changer da coisa, tá? E por aí vai. Então, tem vários outros exemplos, mas para a gente começar. Galera, eu não comecei a vender na gringa do nada, né? Eu não caí aqui de paraquedas. Eu, na verdade, por 2 anos, para quem não me conhece, eu vendi aqui para o Brasil. Então, por 2 anos, eu fui de 2k por mês para 7k por mês. Então, eu tripliquei meu faturamento, ok? Mas, sinceramente, 7k por mês não era onde eu queria chegar e eu acho que alguém se identifica com isso, né? Chegou um certo momento que eu já tinha tentado de tudo, ser nichado para odontologia, já tinha sido nichado para clínica médica, para restaurante, já fui nichado até para funerária, acredite se quiser. Falei assim, bom, a maior parte da galera tem medo da morte. Quem sabe se eu for nichado para funerária, eu não pego um nicho que ninguém olha, né? E aí rodei tráfego para dono de funerária e paguei R$320 no lead. Eu falei, não tem como. Então, a primeira coisa que você faz é entrar no Instagram e ter um guru de agência ou de tráfego, que seja, mas falando que você precisa ser nichado. Mas, na real, independente do nicho que você escolher, aqui o cliente no Brasil, ele vai ter dificilmente para te pagar R$1.500, R$2.000, R$3.000 por mês e por aí vai. Então, tem que ter por muito tempo fazer prospecção fria, tem que ter por muito tempo fazer tráfego. Mas, sinceramente, eu não vou te falar que nada disso funciona, mas, sinceramente, também não é aquilo que brilha os olhos. Você fala, nossa, isso aqui é mágico, é muito bom. Não é. Chegou um certo momento que eu falei assim,
olha, eu sou bom em vendas, eu vou focar em vendas. E aí eu contratei um CS, um cara que cuidava dos meus clientes, né? Tipo um gestor de projetos, sei lá como você quer chamar aí. O cara liderava os clientes, mandava mensagem, liderava a equipe, por aí vai. Então, o que aconteceu? Nessa época aqui, eu foquei só em vendas, e aí com esse CS, que é meu amigo até hoje, inclusive, tá? A gente faturou 15k por mês. Aí se liga a história. Quando eu bati 15k por mês, eu tinha mais ou menos 15, 16 clientes. E aí, nesse momento aqui, que eu pensei que agora eu ia crescer, eu tomei um caldo. O meu CS, que era o cara que cuidava dos clientes, ele tinha tantos clientes para atender no dia a dia, com tão pouco faturamento, ou seja, a gente não conseguia contratar muita equipe para ajudar. Acabou que esse CS, esse meu amigo, que é amigo até hoje, ele teve um burnout. Ele ficou mal da cabeça e ele parou de responder os clientes de uma semana para outra. Ele ficou mal, tal, parou de responder. De uma semana para outra, a gente perdeu metade dos clientes. Uma boa parte dos clientes que mais pagavam ficaram putos e saíram. E a gente voltou de uma semana para outra, de 15k, de novo para 7.330 por mês. Eu falei, caralho. Então, não sei se você já está passando por esse momento, mas parece que bem esse momento de 7, 10, 15, 30 mil reais, até aí, parece que é uma areia movediça. Você cresce um pouquinho, algo te puxa para baixo. Você cresce mais um pouquinho, te puxa para baixo. Eu passei vários dessas daí. Mas quando eu bati 7.330, eu lembro desse número até hoje, né? Mas marcou muito. Aqui é o nosso escritório, aqui em Alphaville, né? Escritório novo e tal. É que não vai focar. Mas logo ali naquela janela tem um apartamento, que é justamente o apartamento que eu morava nessa época aqui. E eu lembro que eu cheguei em casa nesse dia, eu deitei no sofá e chorei, de desesperado. Porque assim, eu já tinha conta para pagar, né? Essa foto aqui, inclusive, era no escritório que a gente já tinha, em cima de uma pizzaria no centro comercial aqui de Alphaville, não sei se alguém conhece. E eu já tinha aluguel, eu já tinha uma série de contas, algumas coisas do tipo. Então, de uma semana para outra, você cair de 15 e voltar para 7 mil é foda. Você fica 2 anos para ir de 2 para 7. Aí você vai lá e bate 15, de uma semana para outra você cai para 7 de novo. Daqui a pouquinho vocês vão ver, né? O que tá acontecendo comigo? Nessa época eu também olhava muita gente no Instagram, tipo uns moleques de 16, 17 anos de Porsche, Ferrari, eu falei, meu, vou fazer alguma coisa errada. Porém, parece que tudo que acontece de bom na nossa vida, parece que tem que vir algo ruim antes para meio que ter uma virada, né? E aí, nesse momento aqui que eu tive uma grande ideia, eu falei assim, caraca, e se eu pegar o que eu já faço, que é a agência, que eu vendia tráfego criativo, link page, esse tipo de coisa, social media, e se eu começar a vender para o americano? Então, mesmo que você fale inglês fluente, presta muita atenção nessa parte aqui, porque eu quebrei minha cabeça tentando vender para o americano, e te digo, mesmo que você fale inglês fluente, não vale a pena tentar vender para o americano. Então, foi uma boa ideia, porque eu comecei a pensar que eu ia ganhar em dólar e tudo mais, mas o americano, por mais que ele pague em dólar, é muito difícil de você convencer ele a fechar um contrato contigo. Por quê? Porque o americano, quando o assunto é da mente, é da cabeça, ele prefere contratar outros americanos para fazer esse tipo de trabalho, ou seja, outras agências, outros gestores de tráfego, outros social media, por aí vai. Até por isso que geralmente o hispano, que vai lá para gringo, o hispano é o brasileiro, o mexicano e por aí vai, esses caras geralmente trabalham com serviço braçal, é tudo aqui, ó. Então, eu estou falando algumas coisas para você entender um pouco mais sobre lá, mas o americano, por mais que ele pague em dólar, é muito difícil de você convencer um americano a fechar contigo, porque ele prefere contratar outro americano. É até meio feio falar isso, mas, cara, o americano eu acho que aqui no Brasil só tem a Amazônia. Então, eu comecei a sentir isso na pele. Porém, no meio dos leads ali que vierem e tal, chegou uma brasileira que empreendia nos Estados Unidos há 12 anos. Eu achei interessante, mas eu nem dei muito foco para ela, nem dei muita bola, não entendi muito bem. E aí ela veio, o lead veio e fez follow-up comigo. Tipo, oh, será que a gente não pode marcar uma reunião? Eu falei, nossa, que estranho, o lead fazendo follow-up comigo? Beleza. Aí entrei na reunião com ela, tentei vender e tal. E uma coisa que ela me falou, que me marcou muito nesse começo, foi assim, pô, eu adoraria contratar brasileiros aí do Brasil para fazer tráfego, esse tipo de coisa que eu tô precisando agora no momento. Aí eu falei, porra, por que será que a brasileira que empreende lá nos Estados Unidos, ela quer contratar brasileiros aqui do Brasil? E mais tarde eu fui entender
que às vezes você acha que $1.500 é caro, né? $1.500, se você converte, é R$8.000. Mas, alguém que ganha em dólar não converte para real. Pelo menos um brasileiro que está lá há muito tempo já não converte mais. Um brasileiro que está lá recente, às vezes converte, ok. Mas $1.500 não é R$8.000, é 1.500 pratas. É isso que você tem que entender. E a agência gringa, gestor de tráfego gringo, esse tipo de situação, cobra 3, 4, 5, 6, 7, $8.000. Da mesma forma que existem V4 companies aqui do Brasil que cobram isso, 5, 6, 7, $8.000, lá na gringa também existe esse tipo de agência que cobra 5, 6, 7, $8.000. Então, pagar $1.500 para nós ainda é barato para eles. Isso aqui me marcou muito. Porém, eu entrei na reunião com ela e durante a reunião eu falei, eu acho que umas 115 baboseiras. Muita coisa errada. Então, por exemplo, eu falei que eu ia levar lead pro WhatsApp dela. Então, não sei se você já entendeu por que isso daqui é um grande erro, mas eu vou te explicar se você não entendeu. O brasileiro que empreende nos Estados Unidos, o cliente dele é quem? O americano, correto? O americano. Por mais que possam existir mexicanos e brasileiros, a maior parte do público que ele quer vender, o brasileiro que está lá na gringa, é para outros americanos. Só que, para o meu susto, na época, eu descobri que o americano ele não usa o WhatsApp. Sei lá, é como na China que a galera usa o WeChat. Lá na gringa, nos Estados Unidos, eles usam esse negócio aqui, ó. iMessage, mensagem, SMS. Inclusive, eu fui para, por exemplo, Nova York, eu acho que no final do ano passado, foi em novembro, não sei. Você anda no metrô, você fica fuxicando assim o celular dos outros, tá todo mundo usando SMS. Lá a galera não usa o WhatsApp. Então, como que eu ia levar ali, tipo, o WhatsApp dela, sendo que o cliente dela é americano e o americano usa o WhatsApp? Então, essa foi uma baboseira que eu falei diante de outras 100, sem exagero. Porque lá na gringa existem muitos detalhes que são totalmente diferentes. E uma venda é feita de detalhes. Porque são os detalhes que fazem a pessoa falar assim, pô, ele entende o que ele tá falando. Pô, faz sentido esse preço que ele tá cobrando porque ele entende desses detalhes. A venda é feita de detalhes. E eu não fechei com ela saiu até meio brava da reunião, mas beleza. Isso daqui abriu a cabeça para mim. Eu falei, caraca, interessante. E eu fui estudar um pouco mais. E eu descobri que tem 1,9 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. E sabe o mais bizarro disso? É que isso é um número que aparece nas estatísticas. Quase 2 milhões de brasileiros lá na gringa. É coisa pra caceta. Só que eu chuto, e eu tenho um amigo meu que é lá e é um dos maiores contadores dos Estados Unidos, então ele tem abertura de conta de brasileiro, ele me afirma, tem muito mais brasileiro do que isso. Por quê? Porque boa parte dos brasileiros que estão lá na gringa não estão legalizados. Então é um número muito maior do que isso. E vou te dizer, tá? O cara legalizado ou não legalizado, esse cara fecha contrato. Esse é real, tá certo? Então, isso é muito interessante. Tem um público gigantesco de brasileiro lá na gringa. Só que qual que é o ponto? 99% dos casos, esse cara trabalha com serviço ou empreende. É muito raro você ver um brasileiro que foi lá para a gringa trabalhar na Microsoft, na Apple, esse tipo de coisa. Acontece? Acontece. Mas a maior parte do caso, o cara vai lá tentar uma vida, ele vai reformar banheiro, ele vai construir casa, ele vai reformar deck de piscina, ele vai reformar área gourmet, ele vai construir esse tipo de, sei lá, vidro, teto, esse tipo de coisa. Ou, por exemplo, um dos nichos que a galera mais fala, e na minha visão, o pior nicho possível para você focar, house cleaning, que é limpeza de casa. Tá? Depois posso falar um pouco mais disso. Você poderia focar, mas em geral, a maior parte da galera ou empreende ou presta serviço. Isso daqui é muito bom, porque eles precisam do quê? De geração de lead. Precisam de geração de cliente. Ou seja, eles vão precisar do seu trabalho de tráfego, eles vão precisar do seu trabalho de social media, de homepage, por aí vai. Resumo da ópera. Eu vi que essa parada aqui era promissora e uma decisão que eu tomei nesse momento. E eu, sinceramente, falaria para você prestar atenção nisso. Isso daqui mudou meu jogo. Eu decidi que eu ia parar de pular de galho em galho. Então, no começo, eu ficava pulando de galho em galho assim, ó, plim, tentava um negócio, não dava certo, ia para outro. Não dava certo, ia para outro. Não dava certo, ia para outro. Eu ficava pulando. No momento que eu falei, eu vou focar em brasileiro que empreende nos Estados Unidos, eu não fiquei pulando de galho em galho. E bizarro, deu rápido muito certo. Não só pelo mercado, mas também pela minha atitude de falar, eu vou focar nessa parada. E aí, eu saí de 7.330, para resumir a história, e bati 105K. Eu fechei o primeiro contrato de $500, depois $800, $1.200. Aí eu
fiquei martelando muito a cabeça, errei muito no começo, pagando caro no lead, achando o lead errado, aí fechava, o cliente já saía, para entender como que era o mercado lá. E aí eu fui pegando a manha, aí eu descobri algumas coisas, captação, a parte de reunião, oferta, entregue, por aí vai, melhorei, e aí comecei a fechar contrato de $1.500 também. Bom, resumo da ópera. Eu fui de 7.330 para R$105.000 em um ano, 2 semanas. Eu não bati 100 mil, já bati 105, né, pelo contrato que eu fechei, mas em um ano e 2 semanas. E óbvio, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, eu teria chegado nesse resultado muito mais rápido. Não porque, sei lá, eu sou o Pablo Marçal, nem nada do tipo, né? Mas, obviamente, se eu soubesse tudo que eu sei hoje em relação à captação, oferta, reunião de vendas, entrega, que tipo de coisa que eles fecham, que tipo de nicho que é bom, que tipo de segmentação, que tipo de criativo, é o que faria eu ter resultado muito mais rápido. Mas, mesmo assim, foi muito bom. Em um ano, fui de 7 mil aos 100 mil reais. Agora, depois que a gente cresceu, a gente, obviamente, eu comecei a contratar gente, né? Aqui era o nosso escritório antigo, ali no Complexo Madeira de Alphaville, na frente do centro comercial. E esse escritório já tinha 110 metros quadrados, esse daqui é um escritório, e aqui já tinha outro escritório que não dá para ver. A gente juntou as 2 salas, então a gente cresceu bastante, cresceu equipe e tudo mais. Mas eu não mostro isso daqui para me gabar, mas só para você conseguir visualizar que dá certo, que pode dar certo para você também. Acho que independente de quantos erros você tenha colecionado, você só precisa de um acerto para mudar teu game. Digo isso por experiência própria, né? Então, ok, Felipe, entendi. Agora, o que eu preciso entregar, o que eu preciso vender e quanto cobrar? A real é que se você vende tráfego, se você vende criativo, se você vende landing page, se você vende social media, se você vende Google Meu Negócio, se você vende automação, que seja, você vai continuar vendendo os mesmos serviços que você vende aqui no Brasil, só que lá para a gringa. Só que ao invés de cobrar, por exemplo, R$1.000, R$1.500 para fazer tráfego, você pode cobrar facilmente de $1.000 a $1.200. Óbvio, eu digo facilmente, mas acho que é modo de falar, porque uma vez que você entende o que precisa ser feito, aí é fácil. Mas até descobrir é fogo. Para fazer social media, mesma coisa, $1.200 por mês, né? Google criativo é muito variável, né? Então nem vou falar. Mas landing page, por exemplo, vários mentorados, eu já não vendo mais landing page separada, mas vários mentorados cobram $1.500 a $2.500 uma landing page, né? Google Meu Negócio, você pode cobrar, por exemplo, uma implementação de $1.500 e mais uma mensalidade de $500 mês, né? Se você for ver, $500 é a mixaria da mixaria, mas $500 já é quase R$3.000. Então, mesmo você que está começando aqui no Brasil, cara, ao invés de você cobrar R$500 por mês aqui no Brasil, cobra $500 por mês lá na gringa, que é a mixaria da mixaria, isso que já é 3 pau, que é o ticket alto de um cara aqui no Brasil. Se você já tem mais noção, você consegue cobrar 1.200, por exemplo, e 6 pau e meio para fazer tráfego. Ah, pô, Felipe, será? Olha isso aqui. Esse aqui é um mentorado meu que chama Cláudio. Para quem quiser uma inspiração na madrugada, até aí quando de fato entendemos o jogo e executamos, o negócio acontece. Cliente novo de $3.500. Esse cara aqui, ele é só gestor de tráfego. A primeira semana de mentoria dele dentro do MVD, que é a nossa mentoria, ele fechou um primeiro contrato de $1.200 só para fazer tráfego. A terceira semana de mentoria, ele fechou um contrato de $2.000 por mês só para fazer tráfego com outro cliente. E o segundo mês de mentoria, ele fechou um outro contrato de $3.500 por mês só para fazer tráfego. Ou seja, ele fechou 3 contratos juntos, deu $6.700, que dá R$40.000 por mês, com 3 contratos só para fazer tráfego. A Sabrina, ela entrou na mentoria com 17 anos, aí se liga. Fala, galera, tudo bom? Hoje fechei um contrato de $2.000 para fazer tráfego, social media e mentoria de social media. 17 anos. Então, tráfego, social media e mentoria. O Christopher já é um cara que tem agência. Então, ele entrou faturando 50 pau, em 90 dias ele bateu 240 mil. Os 3 primeiros contratos dele foram de $1.200, depois ele começou a fechar contrato de 2.400, 3.000 e por aí vai. Então, o que você precisa prestar atenção aqui? Se você vende só tráfego, você pode continuar vendendo. Se você vende landing page, social media, Google Meu Negócio, automação, não sei o que você faz, mas você vai continuar vendendo. Se você já tem uma agência, você pode cobrar, por exemplo, $1.500 a $1.800, mas nem vou colocar aqui, $1.500 por mês para fazer, por exemplo, um combo desse tipo aqui. Ah, Felipe, eu também tenho agência, mas eu entrego um combo até maior. Então, você pode cobrar, por exemplo,
$2.200 aqui por mês para fazer, vamos dizer, um combo maior. Mas qual que é o maior negócio aqui para você conseguir chegar nesse valor e conseguir captar e conseguir fechar esse tipo de resultado aqui? Chama de CRE. Isso daqui é o que muda o game. Se eu soubesse isso daqui, eu teria chegado muito mais cedo, né? Então, a primeira coisa é saber captar lead barato e qualificado. E, principalmente, o lead certo. Tá? Segunda coisa, fazer uma boa reunião de vendas e uma boa oferta. E terceiro, saber entregar resultado. Então, quando eu digo captar lead barato qualificado, eu quero dizer o seguinte: tem muito lead errado lá na gringa. Tem muito lead que não vai te pagar $1.500, não vai te pagar $2.000, não vai te pagar esse valor. Isso vai variar muito o nicho do cara, a segmentação que você está focando, a região lá na gringa. Outra coisa, se você vai captar ele via prospecção fria, que tem como, mas sem investimento nenhum, só tempo e volume, ou via tráfego. Ambos dão certo, mas são detalhes aqui, o criativo correto, o conjunto de anúncios e por aí vai. Então, aqui que está o verdadeiro jogo. Tá cheio de lead lá na gringa, mas que não vai te pagar 500, 600, $800. Vai ficar nessa daí, ticket baixo, 500, 600. Mas não vai te pagar 1.500, 2.000, jamais. Tá? Segundo ponto, se fazer uma boa reunião de vendas. Hoje, a cada 3 reuniões, eu fecho uma venda. Isso é uma taxa de conversão de mais ou menos 30%, 33% de conversão. Óbvio, tem um vendedor que vende mais, tem um vendedor que vende menos, mas essa é uma boa taxa média aí, nossa. Então, mais ou menos a cada 3 reuniões, a gente fecha uma venda. O jogo é como fazer isso. Eu vou te mostrar dentro dessa call exatamente minha reunião de vendas, minha oferta para você poder Ctrl+C e Ctrl+V. E principalmente aqui, a parte de entrega de resultado. Então, não adianta de nada. Você vai lá, fecha o cliente, mas não retém ele. E o verdadeiro lucro está aqui, em reter esse cara 6, 8, 12 meses contigo. Só que aqui tem muita diferença. Por exemplo, tem um negócio lá na gringa, não sei se você já ouviu falar disso, chama GLS, que é Google Local Service, que é uma modalidade do Google, só tem nos Estados Unidos e no Canadá. Como que funciona isso daqui? Você só paga por lead qualificado. Então, vamos supor que você rodou tráfego para o seu cliente via Google Local Service, chegou um lead lá, mas pedindo emprego para o cara. Nitidamente, ele não vai comprar nada do seu cliente. Você manda para o Google, ele analisa isso, hoje em dia ele até analisa automaticamente, e te reembolsa esse valor do lead como crédito para você utilizar para novo tráfego. Ou seja, você só paga por lead qualificado. Esse é o tipo de coisa que tem lá na gringa, que muda totalmente o jogo que você precisa manjar. Agora, meu objetivo não é ficar falando aqui sobre tráfego, sobre prospecção fria, por mais que tem muita gente, tem muito resultado em relação a isso. Por exemplo, esse bigodudo aqui, o Bruno, ele entrou na mentoria faturando R$2.000. Em 2 meses de mentoria, ele estava mostrando, inclusive, a Stripe aqui dele. A Stripe é tipo a conta azul, tipo asas lá da gringa que você pode cobrar via cartão de crédito. 60 mil na Stripe. Mostrou, inclusive, na mentoria em grupo aqui. Ô, Marcelo, ó, fala, pessoal, eu e o sócio chegamos aqui na MVD na quarta-feira da semana passada e há 15 minutos atrás fechamos nosso primeiro cliente de $1.000 via prospecção fria. Ou via tráfego, a galera também tem muito resultado com isso. Então, por exemplo, o Rafael, que é mentorado nosso, ele pegou exatamente o nosso funil que a gente deixa dentro da mentoria, copiou e colou, ó, gastou R$1.100 em tráfego e fechou o contrato de um de $1.000, um de $1.400, um de $650 e outro de $800. Total, $3.850, que dá R$21 mil de recorrência. Botou R$1.000 e fechou 4 contratos. E contando os 3 propostos na mesa, na casa 800. Então, para você entender, né? Ou o Newton acabou de sair uma venda com 3 leads, esse último fechou $1.500. Mas o meu foco aqui vai ser te mostrar exatamente como eu faço minha reunião de vendas e a oferta que eu vendo, para você pegar a visão. A primeira coisa aqui, se eu fosse você, eu anotava, porque essa call está sendo gravada, mas eu não libero a gravação. Então, hoje, a cada 3 reuniões, a gente fecha uma venda. E 85% das vendas, o lead paga em call. Como assim, Felipe? Quer dizer que 85% das pessoas que estão na reunião você fecha? Não. Hoje, a cada 3 reuniões, eu fecho uma venda. É mais ou menos 30%. O que acontece é que das pessoas que compram de mim, 85% delas paga dentro de call. E como que eu faço para fazer elas pagarem dentro de call? Assim, ó. Presta atenção. Se fosse você, eu anotava isso daqui.
Então, são 5 etapas na minha reunião de vendas, e a mais importante é a 3 e a 4, oferta, quebra de objeção. Se você fizer essas duas aqui muito bem feitas, isso aqui muda o game. Mas só dando um passo rápido aqui, sondagem nada mais é do que você fazer um raio-x, fazer perguntas para o cara para entender qual que é a dele. Só que tem coisa muito importante aqui, que chama PV. Eu vou te mostrar exatamente como que eu faço isso, aqui muda total o jogo. Por exemplo, primeira pergunta. Cara, olha isso aqui. O que te motivou a entrar nessa call aqui comigo? Né? Olha, presta atenção nisso. Sabe aquele cliente que entra e já tá resmungando por estar na reunião contigo? Você não fez nada, mas ele tá puto, sabe por quê? Porque você é vendedor. Ele já entra bravo. Mas quando você pergunta para ele, cara, o que te motivou a entrar nessa reunião comigo? Não sou eu que preciso do dinheiro dele, é ele que precisa do meu trabalho, é ele que precisa do meu serviço. Isso aqui muda totalmente o jogo, isso aqui chama inversão de polaridade. Não sou eu que preciso sugar o dinheiro dele, ele que precisa do meu trabalho. Segundo ponto, cara, o que você faz? Geralmente lá na gringa, o cara trabalha com serviço braçal. Já presta atenção nisso. Depois você vai perguntar o cenário dele. Aqui é importante você pegar 3 coisas só: faturamento, número de clientes e ticket médio. Aqui tem uma diferença. Aqui no Brasil, tudo é mensal. Então você pergunta para o cara quanto que ele fatura, ele vai te falar 40 mil reais por mês. Né? Lá na gringa, você pergunta para ele quanto que ele fatura, a chance dele te falar, ao invés de 40 mil dólares por mês, a chance maior é dele te falar 10 mil dólares por semana. Quantos clientes você atende? Ele vai falar, hoje eu consigo atender mais ou menos 4, 5 clientes por semana. Então lá na gringa é muito semanal, as pessoas ganham por semana, meta por semana, então isso daqui muda o jogo. Se você quer parecer que você manja sobre o mercado lá, já fala assim, olha, quantos clientes você atende por semana? Quanto você está faturando por semana? Porque uma venda é feita de detalhes. Só que aqui entra as 2 partes mais importantes. Cara, e hoje qual é o seu maior objetivo, o seu maior desejo? Você está faturando 20 mil dólares por mês, você quer bater quanto por mês? Ok. Segundo, quinto ponto. E hoje, qual que é a sua maior dificuldade que não te permite chegar nesses 40 mil dólares por mês que você quer bater, por exemplo? Ou por semana, que seja. E aí aqui o cara vai te falar os 2 pontos mais importantes, que é o desejo dele e a dificuldade dele. E aí você só vem com um PV aqui, ó, que é pergunta de validação. Cara, então, se eu te mostrar que eu resolvo sua dificuldade de FIC X e te ajudo a chegar na meta Y, você fecharia comigo hoje? Então, basicamente, o que você está fazendo com ele? Confirmando que se você mostrar que você resolve o maior problema dele e ajuda ele a chegar mais rápido na meta dele, se ele fecharia algo contigo. E é meio bizarro se o cara te falar não. A maior parte dos casos o cara vai falar, acho que sim. Depende do lugar. Não, mas aí você volta a perguntar, mas você ficar bom dentro do seu bolso, tudo bem, mas se eu conseguir resolver seu problema e te ajudar a chegar na sua meta, você está no momento, você fecharia comigo hoje, ou algo do tipo hoje? O importante é meio que naturalizar essa pergunta, mas você pegar esse sim dele, sim, óbvio. Aí sim, depois dessa validação, que você venha para a apresentação. Eu vou te mostrar por quê. Tá? Isso daqui muda muito o game. Agora, na apresentação, o maior problema da galera é falar desse serviço. Ninguém está ligando para o seu serviço. Todo mundo quer saber do resultado que ele gera. Então, ninguém quer saber de tráfego, ninguém quer saber de social media, ninguém quer saber de Google Meu Negócio, de link page, de porra nenhuma, de automação, nada. Todo mundo quer saber do resultado que isso vai gerar na vida dele. E, geralmente, o maior resultado que esse cara quer é dinheiro. Tá certo? Então, o que você tem que parar para pensar? Você tem que parar de ficar vendendo parafusadeira e começar a vender um quadro pendurado. Tá me entendendo ou não? Então, qual que é o jogo? Sabe um negócio que eu faço? Eu compartilho minha tela aqui, apresento e faço assim, ó. Fulano, você trabalha com o que mesmo? Trabalho com flooring. Aí você bota flooring, services. E você tá onde? Tô aqui em Orlando, beleza. Felipe, meu cliente falou que trabalha com house cleaning, então você muda aqui, ó. Beleza. Ok? E aí, você tem que explicar para ele da seguinte forma. Fulano, você concorda que quando alguém pesquisa por isso daqui no Google, ela nitidamente está buscando o seu serviço na sua região de atendimento, ela nitidamente está pronta para comprar algo de você? Ou quase pronta? Aí o cara, acho que sim. Mas você concorda que a pessoa não vai rolar para a 10ª parte do Google para encontrar seu site?
Aqui o cara vai começando a cair na real do que você está falando. Sim, não, sim, beleza. Você concorda que as pessoas vão clicar sempre no primeiro site, no segundo site? Aí o cara, sim. Aí aqui, geralmente, até parece mais patrocinado, parece 2, 3 sites. E aí você vai abrindo aqui os sites dos concorrentes. Eu vou mostrar aqui só para dar um exemplo. Mas, Felipe, parece que você está apresentando como se fosse para uma criança. Sim, é isso que você tem que fazer. Apresentar não como se você fosse o Einstein do marketing digital, não. Inteligente mesmo não é aquele que fica falando coisa difícil. Inteligente mesmo é aquele que pega um conceito complexo e transforma em simples. Aí o que você faz? Pô, o cliente vai clicar aqui no seu primeiro site, mas você está vendo que está patrocinado? Isso quer dizer que essas empresas, os seus concorrentes, estão pagando para anunciar em primeiro lugar. Aqui o cara começa a cair na real. Aí você mostra a landing page dos caras. Aí aqui vem um grande ponto. Você começa a mostrar as landing pages. Primeira coisa, você vai reparar que a landing page lá na gringa é tudo feio. Parece que quanto mais feio, mais converte. Mas, ok. Às vezes, o cara vai olhar para o logo aqui da empresa e falar, pô, eu conheço esses caras aqui são da minha região. E aí, em muitos dos casos, o cara nem quer faturar mais lá. Ele só não quer ficar para trás dos concorrentes. Ele só não quer ter a sensação de que os concorrentes dele não estão fazendo... Ele não está fazendo algo que os concorrentes estão fazendo para ganhar dinheiro. Aqui ele começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. Então, mostra a landing page e tudo mais. Você quer mostrar Google Meu Negócio? Mostra na prática o Google Meu Negócio. Você quer mostrar social media? Mostra na prática social media. Abre aqui o Instagram da galera, dos concorrentes, e mostra na prática. Então, aqui que está o verdadeiro game changer. Você mostrar isso, mas principalmente mostrando que através da landing page, o cara vai clicar aqui no botão, ou vai ligar e vai marcar um orçamento para o cara vender algo para esse lead. Então, aqui você precisa parar de ficar mostrando só PDF, proposta comercial, que é chato pra caralho. Às vezes você fica mostrando PDF do tipo assim, nós fazemos tráfego pago no Google Ads. Aí entra por um ouvido e sai pelo outro. Até porque tem muito cara lá na gringa que às vezes tem 30, 40, 50, 60 anos e que manja muito sobre o negócio dele, mas não manja sobre, por exemplo, marketing digital, tráfego, criativo, landing page, social media, automação, etc. Então você tem que falar na língua do cara. E, principalmente, não ficar falando do seu serviço, mas do serviço como forma de transformação para o que ele quer. Independente se você vende social media, design, web design, que às vezes você acha que não tem resultado, tem que ter atrelado, sim, o resultado. Só aí você vem com as perguntas de validação, que é o quê? Cara, você tem dúvidas sobre o que eu te mostrei? Você enxerga que o que eu te mostrei resolve o seu problema? Isso daqui, se eu fosse você, eu anotava, hein? Resolve o seu problema que você me falou no começo da call? Pô, resolve. Você entende que isso daqui vai te ajudar a chegar na sua meta mais rápido? Aí o cara fala, sim, acho que sim. Se o cara ficar no talvez aqui, você tem que começar a quebrar a objeção agora. Quanto mais objeção você for quebrando ao longo da call, mais fácil vai ser lá no final que lá para dentro do Google, tá? E aí sim você vem com uma pergunta de validação, e eu gosto de fazer isso daqui, ó. Sabe aquele cara que fala lá no final, preciso pensar, preciso falar com o papagaio, preciso falar com não sei o que lá? Sabe como hoje eu faço isso daqui para melhorar muito? Faço um combinado. Eu chamo do combinado do sim ou do não. Eu falo assim, fulano, podemos fazer um combinado? Já que você me falou que resolve o seu problema, te ajuda a chegar na sua meta, eu fico feliz. Eu vou te mostrar preço, condição de pagamento e tudo mais, que eu acho que é o que você quer saber. Mas será que você pode me dar um sim ou um não depois que eu te mostrar preço e tudo mais? Sim, Felipe, quero fechar. Não, Felipe, não gostei, não quero fechar. E para mim tá tudo bem. Eu só gostaria da sua sinceridade, porque tem muito cliente que fala talvez, preciso pensar, e às vezes quer falar não. E para mim tá tudo bem. Aí eu só não perco tempo, e você também não perde tempo, e aí a gente não fica em cima do muro. Podemos combinar dessa forma? O mesmo cara que ia te falar talvez e preciso pensar lá no final da call, esse cara fala, beleza, eu me comprometo com isso. Já era, você pegou essa afirmação. Aí sim que você vem para a oferta. E aqui na parte da oferta, na minha visão, uma das partes mais importantes, uma das coisas que eu sempre fiz e hoje em dia eu acho totalmente ruim que eu fazia, sugiro que você não faça, é aquelas coisas do plano básico, plano intermediário e plano avançado, por exemplo. Tipo, um custa R$1.000, outro 1.500, outro 2.000. Isso não faz sentido nenhum. É como se você chega no médico com dor no braço, aí o cara fala assim, você pode amputar, ou você pode fazer cirurgia, ou você pode tomar Novalgina, o que você prefere? Não sei, você que é o médico, você que deveria ver meu braço e falar, preciso fazer, não é isso? O cara já tem que se concentrar se ele vai fechar contigo ou não. Agora ele tem que escolher qual que é o melhor plano para ele, sendo que ele não é a autoridade de marketing, é você. Não faz sentido. Então, hoje, como que eu faço? Não sei nem por que eu estou mostrando isso aqui, mas, eu faço assim, implementação,
de recorrência. Implementação é tudo aquilo que é uma única vez, por exemplo. Então, identidade visual, sei lá, se você é gestor de tráfego, configurar a conta de anúncio, que é mais difícil no primeiro mês, né? Ou, por exemplo, rodar Google Meu Negócio para o cara, uma implementação na maior parte dos casos, fazer uma landing page para ele, uma implementação. Esse tipo de coisa, geralmente é uma única vez. Você cobra também como se fosse uma matrícula, uma única parcela de $1.500 no começo do contrato. E aí você vai separar de recorrência. Recorrência, por exemplo, tráfego, que é tudo que é mensal. Criativo é mensal, social media. Eu estou colocando tudo que é mensal só para dar um exemplo, você não precisa colocar tudo, mas a mensalidade disso, você pode colocar, por exemplo, $1.500. Só que por mês. Aí presta atenção nisso. O primeiro mês, por exemplo, o cara vai ter que te pagar $3.000, que é mensalidade mais implementação. No segundo mês, ele já tem que te pagar só $1.500, que é só mensalidade. Terceiro mês, $1.500, e por aí vai. 1.500. Então, no primeiro mês, o cara tem que pagar implementação mais recorrência. Mas, Felipe, por que você faz isso? Olha que bizarro. Eu comecei a melhorar tanto a nossa reunião de vendas, captação, a trazer o lead certo, melhorar a entrega, tudo aí. E aí, eu comecei a notar que começou a ficar tão bom que a galera falou, eu apresentava implementação e recorrência, o cara pagaria $3.000, mais $1.500 por mês. E o cara falava, pô, sim, fechou, como é que eu faço o pagamento? Eu falo, caraca, legal. Só que, boa parte dos clientes, eles vêm com o quê? Com objeção. Praticamente todos os clientes vêm com objeção, do tipo, não tenho dinheiro agora, tá muito caro, não sei o que lá, esse tipo de coisa. E eu nunca tinha uma armadilha, eu não chamo de armadilha, mas é algo que faça o cara fechar dentro de carro. O cara sempre fala assim, preciso falar com meu sócio, preciso falar com minha esposa, preciso ver meu financeiro. E eu não tinha nada para falar, pô, fecha agora. Não. Isso aqui, o que eu decidi fazer? Eu coloquei a implementação justamente algo que eu não fazia, que eu não colocava antes, mas que é válido, porque o primeiro mês sempre dá mais trabalho, então eu cobrei por isso. E principalmente, quando o cara fala assim que não tem grana, algo do tipo, ou que tá apertado, eu falo assim, fulano, quer dizer então que hoje o único motivo para você não fechar com a gente é a questão financeira? Aí o cara, pô, acho que sim. Tá, se fosse só pelo nosso serviço, pelo que a gente entrega, você estaria fechado? Pô, acho que sim, legal. Ok, então quer dizer que se eu resolvesse a questão financeira para você, para algo que fique bom dentro do seu bolso, você estaria fechado comigo hoje? Aí o que o cara fala? Não sei, tem que ver, você volta de novo. Cara, mas se ficar bom dentro do seu bolso, você fecharia comigo hoje? Ele, acho que sim. Você precisa desse sim. E aí sim você fala, fulano, eu tenho uma PFC. Felipe, como é que você faz para 85% das suas vendas serem dentro de call? PFC, que é proposta para fechar dentro de call. Proposta para fechar dentro de call. O que eu faço? A implementação que o cara teria que pagar $1.500 sai totalmente de graça se ele fecha dentro de call. Então, entenda. Tem muita gente aqui que fala, nossa, mas é muita pressão que você está colocando, não sei o que lá. Não existe pressão nenhuma. A pressão está nele e com ele mesmo. Porque é o seguinte, se ele quiser sair e fechar, tá tudo bem, ele pode fazer isso. Só que ele paga o valor original. Não é que ele paga mais caro, ele só paga o valor normal. Dentro de call, ele pega um valor muito melhor, que é $1.500 de desconto, que é todo o valor de implementação. Então, no primeiro mês, ele vai ter que pagar $3.000, ele vai ter que pagar só $1.500. Então, parece óbvio, mas se você não tiver uma proposta boa bastante para o cara fechar dentro de call, ele não vai fechar dentro de call. Isso daqui eu fiz, melhorou muito, óbvio. Isso daqui é só uma parte do iceberg. Tem muita quebra de objeção aí no meio para fazer esse cara falar, pô, então vamos embora. Mas, se você fizer tudo direitinho, na quinta etapa aqui, você tem que pegar o pagamento dele. Eu fecho muito pela ou Stripe ou via Pix. Stripe é tipo um conta azul, um asas lá da gringa, você pode criar conta de graça com via cartão de crédito da internacional. Ou via Pix. Felipe, tem Pix lá na gringa? Não, mas o cliente ele tem família, às vezes aqui no Brasil, em muitos casos o cara continua com o Nubank dele aqui no Brasil. Então ele manda o dinheiro para cá e paga via Pix, normal. Então se você fizer isso daqui direito, você pode aumentar muito a sua conversão. Só que, agora se eu fosse você, eu prestava muita atenção, que essa daqui é a parte mais importante dessa causa. Você chegou até aqui, presta atenção. Se você olhou para tudo isso e fala, pô, eu tô convencido de que eu quero vender para Brasil nos Estados Unidos, qual que é o negócio? Você tá só 6 clientes de $1.500 para bater 50k.
Se só tá 12 de $1.500, te bater 100k. Só que não adianta só fazer isso que eu falei, isso daqui é só a ponta do iceberg. O que você precisa? Saber fazer uma boa captação, ou seja, via prospecção fria, que é sem grana, é só tempo e volume, dá muito certo. Ou via tráfego, que também dá certo, mas você já precisa, por exemplo, de R$1.000, R$1.500 por mês para botar de tráfego no mês a mês. Mas se você souber fazer uma boa captação de lead, uma boa reunião de vendas, principalmente uma boa entrega e saber gerir tudo isso, é isso que vai te fazer fechar os 6 a 12 clientes. Então, o que eu fiz? Isso daqui tudo que eu mostrei é só a ponta do iceberg, é muito pouco perto do que realmente você precisa para chegar nesse resultado. Mas, eu decidi fazer um plano individual. Então, o que é isso? Vai ser uma call individual, ou comigo, ou com alguém do meu time, que você vai conseguir trocar ideia. Individual. Tá? E aí, como que vai funcionar? É totalmente de graça. Porém, tem alguns requisitos. Você primeiro precisa ser ou dono de agência, ou gestor de tráfego, ou mexer com automação, social media, design, web designer, Google, negócio. Você precisa vender algum serviço de marketing digital já. Segundo ponto, você tem que estar interessado em vender para mim. Se você estiver interessado nisso, a gente vai fazer um plano individual para você sair do zero e bater 50k por mês, depois 100k por mês, em menos de 6 meses. E tem muita gente, muita mesmo, que aplica muito mais rápido daquilo que a gente passa, e o cara tem resultado, esse tipo de resultado em 3, 4 meses. Então, é totalmente de graça essa call individual que a gente vai te mostrar o melhor caminho para você melhorar sua captação, ajustar seu nível de venda, sua entrega para você bater 50, 100k por mês lá na gringa, saindo do zero. Ah, Felipe, mas eu já faturo. Beleza, mas é como se você criasse um novo braço da sua operação e saísse do zero. A mentalidade, você saiu do zero e vai bater 50k, depois 100k por mês, em menos de 6 meses. Tá certo? É totalmente de graça, mas não é todo mundo que vai conseguir agendar essa call. Aí você pode olhar para isso e vai falar assim, pô, mas daí é gatilho de escassez o que você está fazendo. Eu sei, eu sou vendedor, mas essa parte realmente não é gatilho de escassez. Por quê? Aqui no Google Meet tem mais de 330 pessoas aqui. Então, a gente não consegue falar e não consegue agendar esse plano individual, essa call individual ao longo dessa semana com todo mundo. Então, o que a gente faz? A gente fala só com os mais rápidos. O que a gente vai fazer? Basicamente, liberar um link aqui no chat do Google Meet, o Fabrício, meu sócio, vai liberar um link aqui no chat do Calendly. Você vai conseguir agendar uma call ou comigo ou com alguém do nosso time durante essa semana totalmente de graça para a gente criar esse plano individual para você. Daqui a pouco eu vou começar a responder dúvidas. Mas antes, eu vou mandar esse link para você conseguir agendar essa reunião, só que só os que clicarem mais rápido vão conseguir agendar essa call. Como que vai fazer? O Fabrício vai mandar aqui no chat esse link e os primeiros que clicarem vão conseguir agendar. Então, se eu fosse você, eu já preparava a mão aí no chat, porque acaba rápido. Não é gatilho de escassez. Daqui 3, 4, 5 minutos vai ter gente assim falando, não consegui agendar horário, não consegui pegar horário. Por quê? Porque acaba rápido. Eu não estou zoando, não. Então, Fabrício, manda aqui no chat, os primeiros que clicarem vão conseguir agendar a reunião para essa semana e seja feliz. Foi o Formas. Boa. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, tá certo? Não é o link do Calendar? Tá. Aí o que você vai fazer? Você vai aplicar aqui, tá certo? Para um plano individual. Então, você bota seu e-mail, seu nome, seu WhatsApp, seu cargo, faturamento mensal, quanto você tem para investir, tudo certo, e você envia. Logo depois vai aparecer a agenda ou não? Boa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar um por um que colocou aqui essa aplicação e a gente vai marcar durante essa semana uma call individual para você bater 50 ou 100 mil reais por mês lá na gringa, te mostrando o melhor caminho para você captar e fechar esse tipo de cliente. E principalmente, conseguir captar e fechar os clientes certos, porque não adianta de nada, tá cheio de cliente que vai te pagar 300, 500 dólares, isso daí não vale de nada, é melhor continuar vendendo aqui pro Brasil. Agora, se você quer fechar contrato de 1.500 dólares, 8 mil reais por mês, e fechar 6 contratos desses, 12 contratos desses, dentro de 3, 4 meses, eu vou te ajudar e vou te mostrar o melhor caminho para olhando pro seu cenário, pro seu nicho, pra sua situação, te mostrar o melhor caminho para você chegar nisso. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse link aqui e agendar uma call 100% de graça comigo ou com alguém do nosso para criar um plano individual.
Tá certo? Então, é isso daqui que você tem que fazer. Daqui a alguns minutos, geralmente a galera manda assim, não tem mais horário e tudo mais. Então, dessa vez aqui, vai ser o link de um formulário. Geralmente a gente manda do Calendly, que você já consegue agendar direto. Mas, agora a gente vai mandar o do Forms, a gente vai agendar durante essa semana. Então, os primeiros que colocarem aqui vão conseguir pegar os horários durante essa semana para eu ou alguém do meu time olhar para o seu cenário individualmente. Se aqui em grupo eu já talvez conseguir te gerar algum valor, imagina individualmente. O plano vou te mostrar o melhor caminho para você captar, fechar, entregar esse tipo de cliente de 1.500 dólares e você crescer para caralho antes da maioria, né? Agora eu te faço uma questão, né? Quantos dos seus amigos que são donos de agência, gestores de tráfego, social media, web designer, que seja, fecham contratos com brasileiro na gringa? Talvez você já ouviu falar disso em um outro lugar, mas a maioria não faz isso. Você fazendo, você já sai muito antes. Então, qual que é o negócio? Que você feche 2 contratos de 1.500 dólares, a gente já está falando que cada contrato é 8 mil reais, você está batendo 20 mil reais com praticamente 2 contratos só. Você não precisa de 10 contratos de 2 mil. Então, se você quer ter acesso a esse plano individual, é só pegar esse link aqui e agendar, colocar todas as informações certinhas. Quem não botar o WhatsApp certinho e tudo mais, a gente não consegue agendar. E, principalmente, lá no final do formulário, eu vou liberar só para quem agendou lá na página de obrigado, o nosso contrato de prestação de serviço. Eu gastei mais de 7 mil reais com um advogado, a gente contrata um dos melhores escritórios de advocacia de São Paulo, e eles fizeram um contrato para a gente rodar para brasileiro lá nos Estados Unidos. Eu gastei 7 mil reais esse contrato. Você vai poder pegar esse contrato de prestação de serviço totalmente de graça. Só você preencher o formulário e na página de obrigado vai estar lá. Só para quem agendar o horário, tá bom? Então pega esse link aí antes que acabe. Agenda aqui. Fechou? E agora vamos começar a responder dúvidas. Manda aqui no chat a sua dúvida e eu vou responder. Só as melhores, tá bom? Só vou responder as melhores dúvidas. É nóis. Boa. Fizeram algumas perguntas aqui. Eu vou travar o chat só para responder um pouquinho, tá? Serve para quem edita vídeo? Sim, tá? Com certeza. O negócio serve para independente do seu serviço. Porque as pessoas não vão comprar o seu serviço, elas vão comprar a ideia que você está passando. Né? Então, pensa, ninguém vai comprar tráfego, ninguém quer saber de tráfego, todo mundo quer saber de captação de cliente. Ninguém quer comprar social media, todo mundo quer geração de demanda orgânica. Ou melhorar o posicionamento para conseguir cobrar mais caro. Ninguém quer uma landing page, todo mundo quer ter maior conversão, e por aí vai. Então, o jogo não é sobre o serviço que você vende, mas principalmente como você vende, como você mostra que isso vai gerar resultado para o cara. Outra pessoa mandou aqui, deixa eu ver, ó. O seu produto só foca na parte de captação, não só comercial? Boa. Para quem quer saber da mentoria, a minha mentoria chama MVD. Então, chama Mentoria Vendendo em Dólar. Qual que é o plano? O plano é bater 50k por mês, depois 100k por mês em menos de 6 meses. A real é que a maior parte da galera que entra e executa de verdade tem resultado muito antes disso. Né? Então, qual que é o lance? Dentro aqui do MVD, a gente mostra, principalmente, a primeira coisa que você vai ter, mentoria toda semana ao vivo no Google Meet, ou comigo, ou com algum mentor. Então, aqui estão todas as mentorias que a gente já fez, todas as semanas estão aqui. Call de mentoria, mostrando gerenciador de anúncios, mostrando prospecção fria, mostrando reunião de vendas, mostrando oferta e por aí vai. Aqui, call de vendas, fechando contrato na prática com um empresário brasileiro lá na gringa. Então, nessa call aqui, é uma call de vendas minha, fechando um contrato de $3.300 com um brasileiro lá na gringa. Então, basicamente, o que você pode ter acesso aqui? A ver exatamente o que a gente faz, né, na call de vendas para converter. Não está vendo aqui, eu acho que é da internet, mas está aqui. Grupo de network no WhatsApp e todas as aulas que a gente coloca aqui. Então, por exemplo, aqui você vai ter acesso a exatamente a estratégia que a gente roda para captar cliente via prospecção fria. Se investir R$1, só tempo e volume, está aqui todo o plano que a gente faz. Toda a parte de tráfego, gerenciador de anúncios, criativo, tudo aqui você pode ver tudo que está validado das últimas semanas.
Aqui, por exemplo, esse módulo é do Christoph, como que ele foi dos 50 aos 240 mil reais por mês na gringa. Agendamento de reuniões, conversão, como receber dólar, pouca taxa, contrato, entrega de resultado, encontro, só parte de entrega. Então, não é só aulas gravadas, mas tem aula gravada, tem mentoria toda semana, grupo de networking, suporte individual. Qual que é o negócio? Entrou aqui, executou, bater 6 clientes de $1.500, depois 12 clientes de $1.500 em menos de 6 meses. Ah, mas Felipe, a galera tem resultado com isso? Eu não vou nem falar, só vou mostrar um negócio aqui para vocês no meu celular, e aí, se eu fosse você, eu prestava atenção nisso daqui, que é bizarro, ó. Tudo isso daqui que vocês estão vendo é um grupo só de cases de sucesso da galera da mentoria. Então, ó, posso falar aqui, batemos os primeiros 100k de faturamento aqui na agência, ó, dentro do MVD, do grupo de networking. Ó, fechei contrato de tráfego de vendas, $1.000 por mês. Bateu quanto de faturamento? Outro mentorado, $15 mil de faturamento. Ó, como está o resultado aí? Outro mentorado, batendo $8 mil por mês, a meta é 10 mil até o final do ano, de dólar, né? Sim, $8 mil. Entrou no MVD faturando quanto? Na gringa zero. Peguei minha base de negócio já operando, entendi apenas alguns pontos de operacional para ter cliente, já era, que era muito ali one-on-one. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo desse cara, ele botou, se não me engano, R$314 em tráfego e voltou 3 clientes de $1.300. Vou mostrar o vídeo dele. Bom dia, pessoal. Acabei de fechar o contrato de 18 mil anual. Então, toda essa galera aqui é mentorada nossa, que entrou no MVD, em de $1.000. Tudo aqui é case, da galera que entrou e fechou o contrato, que seja de $2 mil, $2.500, $3 mil para fazer o contrato. Fechou o contrato. Para quem vende automação, essa Giovana aqui, ela só mexe com automação, R$37 mil para fazer automação. Uma outra dela de $8 mil para fazer uma automação, R$46 mil. Então, toda essa galera tem acesso a exatamente aquilo que a gente colocou dentro do MVD, em termos de captação, reunião de vendas, oferta e fechamento, tá bom? Fala. Ah, boa. Galera, eu tenho um aviso aqui e um pedido importante. Eu vou começar a responder mais dúvidas, porém, vocês repararam que hoje eu geralmente mando o link do Calendly para você conseguir agendar a reunião. Só que hoje, aparentemente, o Calendly travou. A gente mandou um formulário. Então, eu peço para você que marcou a reunião, conseguiu preencher o formulário, tentar pegar esse próprio link do Calendly aqui e agendar. E aí você vai responder um formulário rápido de novo. Então, desculpa, eu peço desculpas por isso. Mas aí você preenche aqui e envia. E quando você apertar em enviar, vai aparecer os horários dessa semana para você conseguir agendar o melhor horário dessa semana automaticamente. Então, aqui, por favor, já antecipa esse trabalho. Todo mundo que quer, ou já marcou reunião aqui nesse formulário, preencha aqui de novo o Calendly, tá bom? Você agendou a reunião aqui, preenche esse formulário, preencha esse daqui rapidão, e aí clique em enviar, vai aparecer os horários. E principalmente, eu falei que ia ter o contrato de prestação de serviços, eu me enganei. A página de obrigado que está com o contrato é do Calendly. Então, se você quer esse contrato de R$7 mil, totalmente de graça esse modelo, é só agendar o horário aí, tá bom? Geralmente acaba rápido, eu vou pedir uma ajuda aí para vocês. E se você quer esse plano individual, 100%, ou comigo ou ainda no nosso time, mas para a gente mostrar como é que você vai prospectar e fechar contrato de $1.500, tipo de serviço de precificação nos Estados Unidos, como fechar contrato de $1.500 em até 8 semanas, é só você preencher aqui e enviar, e aí vai aparecer os horários, tá bom? Então, preenche aqui, por favor, e na página de obrigado vai ter o nosso contrato de prestação de serviço, e quem preencher primeiro vai pegar não só o melhor horário, mas geralmente acaba muito rápido mesmo os horários. Então, preenche aí antes da galera. E, ó, vou mandar só aqui, ó. Agenda seu plano individual por aqui. Tá certo? Então, pega aí o seu horário antes que acabe, eu vou começar a responder mais dúvidas. Porém, todos esses cases que eu mostrei para vocês é toda a galera que entrou na mentoria, aplicou e executou. Inclusive, quem entra na mentoria, aplica e não tem resultado, a gente devolve 100% da grana e ainda dá R$1.000 a mais do nosso bolso pelo seu tempo perdido. Então, o risco é meu. Entrou, executou, aplicou e não teve resultado, tá tudo bem. Eu te devolvo 100% da grana que você pagou na mentoria e ainda dou R$1.000 a mais do meu bolso. Ah, Felipe, como que eu faço para comprar? Eu não libero aqui o link para você comprar. É só
pegar esse link aqui do Calendly e agendar o horário. Fechou? Responde o formulário, responde certinho. Quem quer pegar o contrato só na página do lado, obrigado. Só que não adianta você colocar o WhatsApp errado, o e-mail errado, etc. O Calendly olha isso e já tira todo mundo, não aparece contrato. Então, preenche certinho os dados, pega o melhor horário durante essa semana, você vai poder trocar ideia individualmente, ou comigo ou com alguém do nosso time. A gente vai criar esse plano para você bater 50 ou 100k por mês lá na gringa. De mostrar captação, reunião de vendas, oferta, entrega, tudo isso por dentro para você chegar nesse resultado muito mais rápido. Tá? Se eu soubesse tudo que eu vou te mostrar antes de ter esse resultado, teria chegado em 100 mil, 200 mil, muito mais rápido do que eu cheguei. Tá? Então, só pegar esse horário aí e é isso. Fechou? O Fabrício está falando, quem conseguiu ou preencher o formulário ou responder aqui o Calendly, manda agendado aqui no chat para eu saber se você conseguiu agendar o seu horário. Manda agendado aqui no chat. Agendado. Estou falando que a galera é rápida. Para quem falou que não está funcionando, preenche o Forms, tá bom? Se você não conseguiu, você pode tentar dar reload aí no Calendly, que às vezes dá uma travada pela quantidade de vendas, quantidade de pessoas que estão fazendo ao mesmo tempo, tá bom? Então, clica aí e fechou. Agora, quem não conseguiu agendar pelo Calendly, o Fabrício vai mandar um outro link aqui no chat e aí você vai conseguir agendar aí, tá bom? Boa, manda sua dúvida aqui que eu vou responder. Não consegui pelo Calendly, a galera não tá conseguindo. Quem não conseguiu pelo Calendly, ou dá reload, mas preenche o formulário aí, que o Fabrício vai mandar de novo aqui no chat. Manda aí, Fabrição. E aí a galera preenche, tá bom? Quem não conseguiu pegar o horário do Calendly, a gente vai te chamar no WhatsApp e agendar. Boa. Tá aqui o formulário, o Fabrício mandou. Quem não conseguiu pelo Calendly, agenda aqui. Qual o valor inicial de investimento? Olha, se você... Tem duas formas de você captar cliente lá na gringa. Ou via tráfego ou via prospecção fria. Basicamente, via tráfego, eu sugiro que você comece com 900 a 1.500 reais por mês. Se for via prospecção fria, você não precisa de grana, você só precisa de tempo e volume, tá bom? Com 13 anos, consigo ingressar em alguma área, atualmente não tenho nenhuma renda. Cara, eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu virei monitor de festa infantil nessa época. Depois que eu comecei a fazer design, landing page, web design, por aí vai. Mas, sinceramente, tudo depende de você e não da sua idade. Então, executa, vai atrás e com certeza vai ter resultado, tá bom? Quais as melhores formas de fazer prospecção fria, né? Tanto para quem quer saber da parte de prospecção fria, parte de tráfego, eu só falo dentro da mentoria. Eu demorei muito tempo, gastei mais de 400 mil reais de tráfego, mais de 380 criativos, já testei muita coisa que deu certo, que deu errado, nicho, criativo e tudo mais. E hoje, por respeito até, eu só coloco dentro da mentoria. E todo mundo que dá acesso à mentoria tem acesso a isso. Se você quer ou saber mais informação da mentoria, ou pegar um horário durante essa semana, tenta agendar aqui pelo Calendly, e se não der certo pelo Calendly, você pode pegar esse link aqui do Forms, que acabou sendo agendado. Mas, se liga, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, se liga. Voltando, tudo isso daqui é case. Então, tem um cara que perguntou do CAC. Melhor do que falar do CAC, eu prefiro mostrar, né? Então, se liga. Quero mostrar um negócio aqui, interessante. Fala, Felipe, até hoje foram $5.245 faturados, com R$1.900 investidos em tráfego, que eu convertido hoje dá R$28 mil. Então, ele fechou quase R$30 mil de recorrência com R$2 mil de tráfego. Então, se não me engano, foram uns 4, 5 clientes que ele fechou para dar esses 30 mil. Tem mentorado nosso, quer ver? Antes do Felipe, eu já tinha fechado clientes e estava faturando mais de 30k com clientes no Zewa. No Brasil, eu tenho 12k em contrato ainda. Mas a partir de algumas mudanças que peguei com ele, comecei a aplicar, investi R$300 em tráfego e fechei um contrato de $1.400 e outro de $700 que acabou de me confirmar aqui. Adicionei mais 11.550 na operação. Vou casar, galera, preciso de dinheiro. Então, R$300 em tráfego, utilizando o nosso funil, ele fechou um contrato de $1.400 e outro de $700. Mais um. Fechei $1.400 na próxima call. Felipe, parei de cobrar em real, quero dólar. Tem
uma galera gigantesca. Ó, esse daqui é só designer, web designer. 98 mil reais aqui, ó. Atender cliente na gringa tá mudando meu jogo, pessoal. Passando para agradecer o sinceramente Felipe e tal. Tudo lá no grupo de network, pra você ter noção. Esse mentorado aqui foi só via prospecção fria. Então, inclusive tem um vídeo dele falando que ele falava via, sei lá, fechando um contrato de $1.500, não acreditava, mas mesmo assim ele decidiu entrar na mentoria. A primeira semana dele já fechou um contrato de $3.000, 2 empresas distintas do mesmo cliente. Primeiro contrato de $3.000 na primeira semana. Depois ele fechou mais um de $500, depois mais $350 por semana, que dá 1.400 por mês, depois de 500. Resumindo, em 3 semanas ele foi dos R$2.000 que ele entrou e bateu R$30 mil de faturamento mensal em 3 semanas. Então, esse aqui é o tipo de resultado que a galera tem. Boa tarde, meus amigos. Feliz em compartilhar meu primeiro contrato fechado em 1 semana de mentoria. Iniciamos um plano na cidade, fechamos $1.200 por mês, mais setup. Aí, pessoal, 2 dias de campanha, cliente de Nova York, $1.200. Então, toda a parte de estratégia, captação, reunião de vendas, oferta, criativos, tudo isso está dentro da mentoria. Você pegar, ó, $1.500 mais investimento. Toda essa galera aqui tem resultado, por que você não teria? Mentorado nosso que entrou faturando 50 mil e bateu R$240 mil em 3 meses. Tem outros mentorados, R$9.300 para fazer design, web design. Então, por aí vai. Se você quer ter esse tipo de resultado, é só entrar, copiar e colar toda a nossa parte de captação, reunião de vendas e entrega, né? Não tenha nada dentro da mentoria que agora você vai falar assim, agora eu tenho que comprar outro programa. Não. Tudo que precisa de captação, reunião de vendas, entrega, tudo que você precisa mesmo, fora o suporte individual que a gente dá dentro da mentoria, certo? Usa aqui. Ó, estamos faturando $100 mil. Olha isso daqui que bizarro. Salve família, Franklin aqui. Quando eu comecei a mentoria, eu fazia R$8 mil no mês, em mês bom. E olha lá, a média era R$6 mil por mês. Eu já estava assim há mais de 2 anos patinando no mesmo lugar, tentando várias coisas. Eu devia mais de R$200 mil em dívida no Serasa, e eu entrei em fevereiro desse ano, mas fui só aplicar em abril desse ano. Meu primeiro contrato foi de $5 mil, esse contrato abriu as portas da empresa que eu tenho hoje, em setembro faturei mais de $20 mil. E sobre as dívidas, eu zerei, não possuo dívidas. Mais. Aí o outro. E para quem está na dúvida, aqui meu resultado depois do MVD, R$157 mil na Stripe. Então, esse é o tipo... quando eu entrei no MVD, eu estava faturando 7K. Em 4 meses, bati 80 mil. Montei uma equipe de 7 pessoas, o mais importante é a entrega para os clientes não caiu. Tá? Então, não é querendo me achar, mas algumas semanas aplicando os processos da mentoria, eu e meu sócio fechamos um contrato de R$126 mil. Mais um contrato fechado. Então, é bizarro, porque dentro da mentoria lá do grupo de network, você vai ver todo dia alguém mandando lá, fechei um contrato de $1.000, fechei um contrato de $1.500, fechei um contrato de tanto. Então, é impossível você não fechar também, porque é uma galera toda indo para o mesmo lugar. Fora que tudo que a gente faz é plano prático para você chegar nisso, a gente te mostra. Agora, se você quer ou entrar na mentoria ou ter acesso a um plano individual, que eu ou alguém da minha equipe te mostrar o melhor caminho. Pessoal, tem quantas vagas? 4? Sobraram 4 vagas ainda, galera. Últimas 4 pessoas aqui vão conseguir pegar um horário durante essa semana. É só pegar esse formulário aqui e colocar o seu nome e tal, e a gente já está pegando a galera e completando, tá bom? A gente vai te chamar no WhatsApp, então fica ligado aí para agendar o horário e responde esse formulário enquanto falta. Acho que tem 4 horários só. E é isso. Demorou? Galera, mais algumas perguntas ainda? Manda sua pergunta aqui no chat, quero responder. Manda dúvida boa que eu vou responder as melhores, hein? Uma dúvida. Clientes americanos são para clientes brasileiros na gringa? Não entendi sua dúvida, irmão. Uma coisa é o americano que não tem WhatsApp. Outra coisa é o brasileiro que empreende lá na gringa, tá certo? Quais os melhores nichos na gringa? Só falo isso dentro da mentoria, os nichos que você consegue, às vezes você vai cobrar $1.500, $2.000, o cara vai falar que tá barato, porque depende muito do nicho, só fala dentro da mentoria. Saúde de beleza não é bom. Você tem empresa registrada? Não. Sinceramente, você vai continuar a sua empresa aqui no Brasil, toda a parte de emissão de nota fiscal, o valor vai cair em real na sua conta, você emite sobre o valor que cair na sua conta, você não precisa ter LLC nem nada do tipo, tá bom? Agora, uma coisa que eu te sugiro contrata um contador.
e joga isso daí para ele, fica focado em captação e venda, que é isso que vai trazer o dinheiro, e na parte de entrega também. Já quero fechar a mentoria hoje. Bora, Gabi. Ó, para quem quer fechar também a mentoria, ou quer entrar, ou quer saber mais condição, preço e por aí vai, só clicar nesse link e responder esse formulário, tá bom? Digo pelo inglês. As calls são totalmente só com o brasileiro que empreende lá na gringa, então você não precisa falar inglês. Eu não falo inglês fluente, por mais que você me virar, mas nenhum dos meus funcionários fala inglês fluente, praticamente nenhum dos mentorados que está fechando esse tipo de contrato que eu acabei de mostrar fala inglês também, então, esse tipo de coisa. Pode ser com CPF de início ou TBO. Cara, aí depende mais de você, né, sinceramente. Eu te digo, começa, depois você vai sofisticando aí o que você faz, né? Você pode gerar uma invoice, Marcelo. Puxou. Cara, o brasileiro não nega pagar em dólar e quer pagar em real. Depende do cara que você pegar. Tem lead lá que você vai pegar que às vezes o cara vai querer fazer isso, tem outros não. Por isso que depende muito da sua captação, capital lead certo. Segundo ponto, que às vezes é uma objeção, então você tem que melhorar a sua conversão comercial. Então, se você quer ver call de vendas minha gravada, fechando contrato de $3.500, tem call de vendas gravada de mentorado nosso e eu reagindo a call de vendas dele, tudo isso dentro da mentoria, copiar e colar. Você pegar toda a parte de captação, toda a parte de reunião de vendas, a parte de entrega, você vai bater 50, 100 mil, é só pegar e executar o processo. Felipe, comprei a mentoria, mas não tive resultado. Beleza, se você aplicou a mentoria e não teve resultado, eu te devolvo 100% do dinheiro da mentoria. Ainda dou R$1.000 a mais no meu bolso pelo seu tempo perdido. Isso quer dizer que eu entrego a mentoria, ainda devolvo o seu dinheiro, ainda dou R$1.000 a mais no meu bolso, no final das contas o risco é meu. Entrou, aplicou, executou e não teve resultado, eu te devolvo 100%, ainda dou R$1.000 a mais no meu bolso, sei lá, se gastar com bebê reborn, no shopping, sei lá, o que você vai fazer, por contrato, tá bom? Quem quiser, é só pegar esse link aqui. Galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou liberar alguns vídeos de estudo de caso, de mentorado nosso que foi de 50 para 120 mil, e alguns outros de 2 para 30 mil de faturamento, por aí vai. Vou mostrar alguns estudos de caso, mas antes de finalizar e mostrar esses vídeos, eu sempre gosto de finalizar essa call com uma oração. Então, se você quiser fazer essa oração aqui junto comigo também, logo depois dela eu vou mostrar os vídeos, mas eu faço com o meu coração, então se você quiser participar, bora nessa. Fechou? Se você puder fechar seus olhos, relaxar sua mente por um momento, enxergar os seus pensamentos dentro da sua cabeça e organizá-los. Que a gente possa agradecer a Deus do fundo do coração pela oportunidade que o Senhor nos dá. Que qualquer queixa que saia da nossa boca, qualquer reclamação, que não saia para começar, mas se sair, a gente peça desculpas por isso, porque a gente já tem tanto para ser grato. A nossa saúde, a nossa família, nossa paz de espírito. E que naturalmente as coisas materiais, o dinheiro, tudo isso, ela vai vir com o tempo e no tempo certo também. Mas que a gente foque em fazer um bom trabalho. Em nome de Jesus. Que a gente foque em ter bons pensamentos e ter boas intenções com propósito e do coração. Que quando a gente tem coisas boas dentro do nosso coração, é do objetivo também da espiritualidade, em te acrescentar mais, te ajudar mais. Então que no dia de hoje você possa receber uma luz que vem do alto, você imagina isso. Amém, Pai, em nome de Jesus. Através dessa luz você se sente mais próspero, mais abundante, sim, mais feliz. Em nome de isso Jesus. Vai abrindo os bolsos de sorriso na sua cara. Que a gente aproveite cada segundo da vida. E que assim seja, graças a Deus. Amém. Graças ao Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, gente. Obrigado, Deus. Gente, muito obrigado de coração pelo tempo que vocês dedicaram aqui, tá certo? 120 pessoas ainda ouvindo minha voz, não sei como é que vocês aguentam esse negócio. Bom, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem de um mentorado nosso que foi de 50 para 120 mil, mas na verdade ele já bateu mais de 240 mil, mas no momento que eu fiz esse vídeo ele ainda tinha batido. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo do Christopher, que é mentorado nosso, entrou na mentoria, aplicou e fechou. É nóis, viu? Ó, se liga aí, fica com o vídeo. Christopher, quero
Christopher, quero começar. Peraí. Christopher, quero começar direto ao ponto. Eu quero saber mais da sua história, tudo mais, mas eu quero começar pelo final. O Fabrício acabou de me avisar que tem um último horário aqui na agenda, tá bom? Então, se você não pegou o horário para marcar o plano individual, o account individual com alguém do meu time, clica aí, seja feliz, você não tem nada a perder. O máximo que você tem a perder são alguns minutos, o máximo que você tem a ganhar é bater 50, 100 mil por mês, 200 mil, 300 mil por mês lá na gringa. A gente vai te mostrar o melhor caminho para você captar, fechar e entregar esse tipo de cliente. É de graça, mas você tem que trabalhar ou com marketing digital, né, com serviço desse tipo e querer vender na gringa. Se você quiser, agenda aí nesse link, fechou? É nóis. Preenche o formulário que a gente vai entrar em contato contigo. Quantos contratos você fechou? Qual foi o valor desses contratos? Quanto você adicionou de faturamento? Eu quero números. Fala para mim. Perfeito, vamos lá. Hoje a gente está numa média aí, desde que a gente começou com o programa de vocês, né? A gente fez um fechamento de 12 mil dólares espalhado em vários contratos, eu não sei quantos foram, porque são valores variáveis. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é a parte de produtizar tudo. Então, a gente tem produtos que vão desde 100 dólares até 2 mil, 3 mil dólares ali. Então, a gente costuma produtizar tudo. Então, o número de contrato não lembro, mas foi uns 10 mil dólares que a gente colocou para dentro. Caramba, isso de recorrência? De recorrência. Top, hein, cara? Se a gente for considerar os de não recorrência, a gente bateu uns 15 mil. Caramba, animal. Cara, e isso em dólar, né? 15 mil dólares? Dólar. Mais de uns 70 mil, praticamente. Mais ou menos isso. Cara, conta um pouco da época que você ainda não tinha entrado no MVD. Como que era a sua situação, faturamento? Depois eu quero saber o depois, um pouco mais detalhado, mas me conta um pouco do antes, qual que é o seu cenário, quanto você faturava e tudo mais. Okay. Eu sempre tive empresa no Brasil, né? Desde quando eu era muito novo, então sempre gostei dessa parte empreendedora. Eu tenho uma agência já, vai fazer acho que 3 anos, a gente abriu em março de 2023, então vai fazer 3 anos agora em março, né? E a gente tinha uma agência focada, tem ainda hoje, para advogados, né, por essa parte jurídica. Então a gente ajuda o pessoal, juristas de modo geral, que querem ali captar clientes ou gravar conteúdo ou para a parte comercial em si. Então, também nesse meio período, fiz uma amizade que se tornou uma sociedade nessa empresa, e a gente abriu outra empresa focada na área de saúde, né? Dentista, médico. Então, meu faturamento sempre oscilou, porque uma grande dificuldade que a gente tem no Brasil é que o meu produto ele é high ticket, então eu acabo tendo a dificuldade de encontrar público para compra. Então, ele sempre oscilou. Já teve mês de 2024, no começo de 2024, no mês de junho, se eu não me engano, que a gente bateu na média ali de 80 mil de faturamento na empresa para advogados, e na empresa para médicos, dentistas, saúde geral, a gente bateu 32 mil. Depois a gente baixou, isso daí deu uma queda brusca nos últimos meses. A gente baixou a de advogados, a gente baixou para 15, e a de médicos, se eu não me engano, está em 2 mil. Então teve uma queda muito brusca em relação à mudança mesmo. Tem uma galera que entrou em crise, uma galera que parou de investir em anúncio. E como a gente é high ticket, né, apesar da gente dar o retorno... Isso, né, aqui no Brasil, né? Isso no Brasil, exato. Apesar da gente dar retorno para o cliente, né, tanto que a gente tem uma garantia hoje de que se você não fizer 3 vezes o que você investe em mim, eu te devolvo teu dinheiro em 2 meses, né? Mas a gente dá esse retorno para o cliente. A maioria do pessoal que a gente tinha já era advogado velho, né? Para ter cacife de pagar o ticket mínimo era 4 mil, então para ter cacife de pagar, normalmente é um advogado mais velho, um advogado de 60, 70 anos, 50 e pouco. E essa galera mais velha começou a ir... Eu estou aqui aposentado, não tem filho para passar, não tem filho, não tem nada. E eles foram fechando. Mesma coisa com o pessoal da área de saúde. E os que ficaram foi a galera mais nova que teve condição nesse ramo de fazer dinheiro. Então a gente foi fazendo. E aí eu comecei a ter muita dificuldade de venda. Passei 3 meses, de outubro do ano passado, não, de setembro do ano passado até dezembro, então foi mais meses aí,
eu não estava conseguindo fechar com quase ninguém. Porque a quantidade, eu tinha um lead ali chegando, a maioria era pessoal pobre, o pessoal que, por exemplo, não ganhava nem 10 mil reais por mês. O meu ticket meio de 4 mil é muita coisa, né? Eu tinha 40% de faturamento, fora investimento em marketing. Então, assim, tirar 50% numa lapada era muito difícil. Eu criei produto low ticket para essa galera. Então, produto ali que eu saí de 4 mil para 1.500 por mês, R$ 1.000 por mês às vezes, para poder vender e fechar com a galera. Só que mesmo assim, tava difícil. Foi que eu vi teu anúncio. Tava acompanhando uma galera que vendia na gringa fazia um tempo, não lembro o nome de todo mundo, mas o teu foi o que pareceu mais verídico, mais skin in the game. Vou fazer, vou desenvolver, então falei, vou chamar. Chamei, fiz ali a reunião. Como meu faturamento tinha caído pra caramba, a gente acabou protelando um pouco o fechamento, mas quando a gente fechou, consumi tudo que tinha, falei, vou pegar a parte que ele me ensina a fazer aqui, vou pegar o que eu já tenho, vou unir o útil ao agradável e fui desenvolvendo. A gente passou 15 dias para poder montar toda a estrutura de captação de clientes. Depois que montou, foi feito. Na primeira semana já tinha fechado 2, 3, e aí foi seguindo. Então hoje a gente já está com uma média ali de fechamento de 2 a 3 por semana, e a quantidade de reunião está agradável. Eu faço normalmente uma reunião por dia, normalmente, só tem eu de close nesse primeiro momento, e inclusive, graças aí à tua estrutura, a gente está expandindo para os Estados Unidos também. A gente fez amizade com a galera dos Estados Unidos, eu tenho sócio... Americano, você diz? Americano. Boa. Americano. E todos esses contratos que você fechou foram com brasileiros que empreendem lá, né? Brasileiros que empreendem nos Estados Unidos. O seu primeiro contrato foi de quanto, Christopher? O primeiro contrato foi de 1.200. Segundo também 1.200. Terceiro? 2.400. $2.400 por mês. Isso. Quarto? O quarto foi de 1.500. E aí foi indo, já foi o quê? Quantos contratos mais ou menos? Uns 7, 8 por aí? Não, tem mais. A gente fechou muito contrato de implementação. Então, muito contrato de $400. Eu entro, implemento o Google Guarantee, por exemplo, o Google Local Service, 30 dias, implemento e saio. Aí $400 ali, recebo o pagamento na hora e saio. Quando eu vejo que dá para melhorar, eu cobro $800. $800 nessa implementação. Entendi. Então, fechado. Amarildo, vamos direto ao ponto. Eu quero, primeiro de tudo, saber qual foi seu resultado depois do MVD. Me fala aí. Cara, meu resultado do MVD aí já foi 2 contratos fechados, em 15 dias de aplicando as questões da mentoria. A gente já rodou anúncio, já trouxe 2 contratos, já estamos com mais 3 contratos em negociação, né? Hoje tem mais uma call agendada, inclusive, hoje à noite já tem mais uma call agendada, então assim, está sendo maravilhoso os resultados aqui. A gente está aplicando, correndo atrás, aprendendo o Google 40 que a gente nem sabia, e isso aqui muda o jogo na hora da negociação. O pessoal pira quando você fala das vantagens. Está sendo sensacional aqui para a gente estar fechando contratos em dólar, né? Quando você fecha contratos em dólar, está sendo maravilhoso, né? $800, $1.000, os contratos. Então, assim, Quanto que foram os seus 2 primeiros contratos, meu irmão? Cara, o primeiro contrato, eu fechei ele por $600, porque a gente não sabia nada. Falei assim, cara, vimos o curso ali, falei assim, vamos rodar anúncio, chegou, ficamos naquele receio, falei, vamos fazer de $600 para ver. Pum, fechou na hora ali, a pessoa já fez o Pix na hora. Falei, se tivesse cobrado 1.000, seria fechado também. Mas a gente falando assim, não, agora o próximo a gente cobra 800. Com o segundo cabo, 800, o cara pagou. Eu falei, caramba, conversão aí tá 100%. Aí, claro, né, aí começou a chegar um pessoal que queria, não queria, a gente vai negociando, né, mas tem as negociações, chegando em preços e acertando, começando a trazer resultados para essas pessoas também, né, isso que é importante agora para tentar manter esse LTV. Mas está sendo muito bom os contratos de 3 meses. Então, né, a gente investiu, cara, quando fechou os 2 contratos, eu tinha investido R$200. Fechou os 2 contratos. Assim, agora a gente está trazendo mais, conseguindo investir mais. Você começou direto via tráfego, né? Via tráfego, porque a gente tinha caixa. Você tinha um pouco de caixa. Aí vamos lá, você botou R$200 em tráfego. A gente tinha estipulado, eu e o Vitor, R$1.000 que a gente ia colocar em anúncios no mês. Tá. E aí, quando a gente gastou 200, já chegou os leads e já fechamos. Você lembra mais ou menos quantos leads chegaram? Cara, até hoje já chegou 17 leads. Não, mas nesses R$200. 3. Chegou 3 leads. 3 leads, 2 reuniões e 2 fechamentos.
Foi taxa de conversão de 100% de fechamento. 100%, foi. Peguei telefone, o pessoal chegou, peguei telefone, liguei, bati um papo com um, aí ela falou assim, não, meu marido tem que aparecer. Eu falei, não, vamos chamar uma videochamada. Aí na hora que o marido dela chegou, videochamada, ele gostou, fechou. E o outro telefone novamente, conversa, vai, o cara fechou no celular mesmo, no telefone. Nem fiz apresentação, nem nada, tipo assim, o cara só gostei de você, vamos fechar. Que top, cara. E deixa eu entender um negócio. Esse contrato de $600, o primeiro que você fechou, você entregou o que pra ele? Cara, só Google. Só Google Ads. Só Google Ads. Landing page, criativo, Google nada. Só Google Ads. Só Google Ads. $600, mais ou menos uns R$3.800 por mês. Isso. Primeiro contrato, R$3.800, só Google Ads. Só Google Ads. Fenomenal. E o segundo, $800, que é mais ou menos uns R$4.700. Isso. Meta Ads mais site. Meta Ads mais uma landing page. Isso. Pô, que top. E os dois, assim, como que foi a reação dos dois quando você falou, $600, $800? Fechou na hora, teve objeção? Como que nada, foi? Assim, então, os caras falaram assim, nossa, mas $800 é pesado. Aí nessa questão de a gente já ter agência, a gente já sabe um pouco de como quebrar essas objeções. Aí o que eu falei? Não, vamos fazer o seguinte, ó, eu preciso de um valor inicial para começar, eu cobro esse valor inicial, e depois você me paga os outros. Brunão, quero ir direto ao ponto. Você entrou na mentoria, eu quero saber qual foi o seu resultado depois do MVD, depois da mentoria vindo em dólar. Fala aí pra galera. Cara, depois do MVD, na primeira semana eu já fechei meu primeiro contrato, né? O meu primeiro contrato, fechei ele, foi uma dobradinha, né? Então era um brasileiro com 2 empresas e foi $1.500 por empresa. Foi 3 mil já de cara. Aí esse deu um up legal. Primeira semana de mentoria. Eu vou te falar a verdade, Fê, eu até duvidava, né? Eu entrei na mentoria com fé, mas falando, será que dá $1.500? Ah, será? Porque você vê outros influenciadores, né? Uhum. E tem gente que fala, não, fecha por 400, 300. E quando a gente começou a falar de 1.500, não dá para fechar por 1.500, muita gente duvida. Eu mesmo duvidava. E aí, seu primeiro contrato na primeira semana de mentoria foi de $3 mil. 1.500 cada um. Então, mais ou menos R$8.000 por mês. Mais ou menos. Na época tava maior dólar, tava dando 9. Nossa. E aí, depois disso? Então, depois disso deu um ânimo bem violento. Aí eu fechei o outro contrato. Esse era e a outra empresa dele nem era da área de era de importação de para lá. Importação e exportação de os 2 primeiros, né? Aí eu fechei o de um detalhe, esse primeiro caiu, esse contrato não deu certo, o primeiro, né? Mas eu soube disso depois. Isso me deu um ânimo pra caramba, porque eu fechei o segundo contrato, né? Que foi na parceria, foi porcentagem. O segundo contrato foi de quanto? Foi na porcentagem, 35%. 35% das vendas seu original. Das vendas. E isso tá dando bom? Quanto que tá te dando aí de renda mais ou menos no mês? No primeiro mês já rendeu 1.669 dólares. Puta que pariu. Mais de uns 10 pau por mês. Mais ou menos. E a gente não ele investiu pouco, né? Não investiu o ideal ainda. A gente está trabalhando com uma plataforma bem específica. Tá. Eu peguei o seu sistema, assim, e fiz muito o que você falou. Eu não estou vendendo plataforma. Lembra que eu te perguntei se que a gente ofereceria nos entregáveis, né? Aqui no Brasil, por exemplo, eu oferecia por plataforma. Então, era a minha mensalidade por canal, né? Sim, tipo Meta Ads ou Google Ads. Aí lá eu mudei, eu segui a sua ideia e eu só estou vendendo resultado. A lá Steve Jobs mesmo, estou prometendo resultados. E a gente entregou. Tá dando bom, né? Porque essa é uma preocupação da galera, né? Tá bom, fechar o contrato, beleza, mas e gerar o resultado? Você tá conseguindo gerar o resultado pro cara também? Tô conseguindo gerar. Eu tô trabalhando com Google Garantido, eu até espalhei isso lá no grupo com uma galera agora estudando Garantido também. Tomara que isso traga bons resultados, porque não tem muito material no Brasil sobre Google Garantido. Sim, boa. E aí, depois você fechou mais um contrato? Depois eu fechei mais um. Esse eu fechei o último, agora foi de Esse foi quanto? Foi de porcentagem. A porcentagem que tá dando mais ou menos $1.600. E esse próximo foi qual? Esse próximo é também uma dobradinha,
só que eu fechei com ele os duas por 1.500 inicialmente, até começar a dar resultado, e depois para os dois passar para 1.500. Quanto começou? Começou com 1.500. Começou agora esse mês, tem 2 semanas que a gente já está rodando com ele. E esse cliente já a gente vai entregar site, vai entregar o completo. Ele não tem nada, nem Google Meu Negócio. Que animal. Foi um contrato de $1.500, então. $1.500. É ele e a esposa dele. Ela tem nos Estados Unidos. Pô, que top, cara. Então, assim, isso tudo foi em quanto tempo de mentoria, Brunão? Cara, esse último que eu fechei foi em janeiro. Então, eu entrei aqui, foi no final de novembro, né? Final de novembro. Final de novembro. Eu não lembro a data certa, mas foi no final de novembro. Mas, dezembro, 2 meses. Agora tá indo pro terceiro. Tá indo pro terceiro e deu mais ou menos uns 30k aí de recorrência. De 2.000 que a gente faturava com cliente brasileiro, que a gente demitiu os clientes brasileiros, estava dando muito trabalho aqui, né? Tava consumindo muito tempo, então de 2 a gente passou para 30. Cara, me conta um pouco de como era a tua vida antes da mentoria, o que você fazia, quando você faturava, qual que era a sua dificuldade, me conta um pouco mais sobre isso. Cara, antes da mentoria, a gente já trabalhava com tráfego, a gente iniciou mesmo, pivotou 100% para tráfego o ano passado. No ano passado, eu já trabalhava com digital, né, mas a Capital, a minha empresa, era a consultoria. Então, eu comecei prestando consultoria. Olha a pivotagem. Eu comecei prestando consultoria para criptoinvestimentos para a Capital. Então, eu tinha clientes de criptoinvestimentos. Então, aí eu percebi que o marketing dava mais resultado. Eu comecei a estudar isso. Aí lá em 2020, mais ou menos, 2021, eu comecei a estudar sobre lançamentos. A gente chegou até a tentar fazer alguns lançamentos, mas não vingou muito esse mercado, né? Era uma mão de obra muito grande. O pessoal faz o curso do Érico Rocha, acha que é fácil, não é. Você precisa ter uma equipe para fazer aquilo. Uma pessoa só é muito difícil fazer uma foda, né? Foda. Então aí a gente acabou pivotando para tráfego. Então a gente fez em 2 anos e meio atrás, a gente fez o curso do Subido. Boa. Aí pivotou totalmente para tráfego. Aí a gente fechou o nosso primeiro contrato aqui no Brasil de R$1.500. Tá. Né? Fechou com mais uma empresa de estética, uma clínica estética. Esse foi bem baixo o contrato, foi um contrato de R$400. R$400, aqui no Brasil é foda, né? É difícil demais você negociar preço. E o meu ticket era 1.500 na época, né? Depois eu subi ele para 3.000, né? Mas foi muito difícil, não consegui fechar cliente nenhum com esse valor. Aí eu conheci a sua mentoria, né? Eu já conheci uns players do mercado, tipo, posso falar nome? Melhor a gente até deixar passar. Conheço. Sim. Mas não gerou resultado nenhum, né? Consumi os conteúdos, cheguei a fazer curso, não deu certo, né? Aí eu vi o seu anúncio, comecei a seguir, consumir os conteúdos e falar, não, vou arriscar. Aí a gente começou no final de novembro. Pra cá, pegou o curso, comi ele em 2 dias inteiro, né? Esperei liberar os módulos, falei, vou consumir, tenho que virar case, tem que dar certo. E deu mesmo, primeira semana. Que animal, cara. Primeira semana e depois de 2 meses teve esse resultado bizarro aí, 30k de recorrência. Você faturava 2.000, você falou? 2.000. 2.000 para 30k, que bizarro, cara. Animal, parabéns pelo seu resultado. E é mérito total seu, Brunão, porque com certeza você é um cara que aplica rápido, que teve o sangue nos olhos para correr atrás, fez coisas diferentes também, então totalmente mérito seu. Por mais que a mentoria é uma alavanca que passa essa visão, mas mérito seu. Me conta, qual que era o seu medo antes de entrar na mentoria? Assim, olhar para a mentoria, não acreditava de tudo. Qual que era o seu pensamento antes de entrar na mentoria e agora, depois, o que você acha? Não ter conteúdo, não dá certo. Putz, o cara vai vender conteúdo nenhum igual dos players do mercado e são dinheiro de investimento que voou ali, sabe? Depois, isso tem que dar certo de qualquer jeito. Deu, graças a Deus. Um detalhe, eu esqueci de falar. Antes de vir para marketing, eu trabalhava com atendimento, né? A minha área mesmo, profissional, é sucesso do cliente e
experiência do cliente. Boa. Então, isso eu acho que ajudou bastante, porque eu não era muito de vendas, né? Eu já tinha conhecimento em vendas, mas era bem superficial. Legal. Agora que eu tô me encontrando em vendas mesmo, principalmente dando pro pessoal descobrir que tipo, isso ajudou também. E não tem mais volta, né? Não tem mais volta, não. Cara, e conta um pouco assim da entrega do MVD. O que você acha? Eu quero que você seja sincero. O que mais te agregou? O que mais você olhou e falou, pô, isso aqui é foda, apliquei, deu resultado. Me conta assim das alavancas que você pegou. Olha, do MVD, o que eu considero que me rendeu resultado foi o seu conteúdo de explicar como funciona o público de lá para conseguir os clientes brasileiros de lá. Então, eu entendia como funcionava o público de lá, quais nichos abordar, como abordar eu até sabia, né? Eu até fazia algo, eu já tinha tentado algumas coisas em grupo e tudo mais, mas não da maneira que eu faço hoje, né? Que eu aprendi no curso, então deu muito certo, sabe? As abordagens nos grupos certos, eu tive muita dificuldade antes do seu curso de entrar nos lugares corretos para conseguir achar as pessoas. A maior dificuldade é achar os brasileiros mesmo, isso eu estou falando em prospecção fria, né? Para conseguir saber quem e em que área que isso vai dar certo. Então, o curso, para mim, o que mais agregou foi saber as áreas corretas para pegar os nichos certos dos clientes para trazer para a capital, entendeu? Mal. Show de bola, cara. E o que você pensa, assim, que hoje assim, se tem um cara que ele tá indeciso sobre fechar a mentoria, se ele tá em cima do muro, o que você diria para esse cara de forma sincera e verdadeira? Olha, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para alguns que você postou alguns stories e aí tinha lá. As pessoas vieram falar comigo. O Davi foi um deles. Aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei para ele. É que acho que eu tenho até o print para ele. Eu mostrei os resultados e falei, cara, só vale o investimento. Eu consegui isso e isso, mandei os prints para ele, dos resultados e tudo. Que animal, cara. A galera achou seu número, foi atrás. Vai atrás. O que você diria para esse cara, então? Ó, aqui, o Davi. Deixa eu pegar com o começo de conversa para ele. Vamos relembrar o que eu falei para ele. Quer que eu compartilhe a tela com você? Não, só fala o que você passou para ele. Ele falou que, ele perguntou se eu fazia parte da mentoria em grupo do Felipe Rosenberg. Eu falei, faça assim, perguntei quem fala, ele falou que era o Davi, ele falou que estava dando uma olhada para entrar na mentoria, aí perguntou se eu estava tendo resultado com tráfego para aquisição de clientes. Aí eu mandei um print do meu Stripe, aí eu falei, olha, tá aqui a receita mensal, eu ainda estava com o primeiro cliente, estava dando 13K, né, de entrada. Eu falei, olha, tá aqui, cara, vai fundo, sério, o método Gley é bom. Claro que tem que aplicar aí pra cima, mas esse resultado aí foi com 2 semanas de curso. Puta que velho. Falou que você mostrou alguns prints para meus, mas era de tráfego frio, de prospecção fria. E perguntou se eu era focado no fria. Isso foi em janeiro, 14 de janeiro. Eu falei, sim, eu nem rodei tráfego ainda, só prospecção fria. Aquele método lá funcionou muito, cara. Sim, com certeza. Que show de bola, Brunão. Cara, eu fico muito feliz aí com o seu resultado. Quero saber quais são os seus próximos passos, que você quer, aonde você quer chegar aí agora. Então, eu não sei se o Gabi te falou, mas na mentoria eu fechei duas parcerias que entraram como sociedade. Boa, da galera lá do networking, né? Network. O Steve e o Cláudio, são 2 monstros, um em tráfego Meta e o outro em Google. O Cláudio ainda ele entrou com investimento, né? Ele decidiu entrar com investimento pesado, porque ele trabalha no mercado de tráfego direto. Né? Então ele fez muito tráfego direto. Ele falou que não chegou a aplicar muitas coisas do curso, porque ele estava afogado na operação dele. Porque ele queria uma parceria para entrar com o operacional e ele entraria com investimento. E lá a gente fechou junto isso. Ele entrou para casa. Da hora. Então o MVD também serviu para você fazer uns sócios aí. Serviu para parceria, serviu para sociedade. E a gente começou a rodar tráfego ontem. Juntos. Top. Finalmente, Felipe, tomei vergonha na cara. Porque seu resultado foi 100% prospecção fria, né? Esses 30K foi via prospecção fria, né? Para prospecção fria. Caraca, você investiu R$1 em tráfego. Não tinha investido R$1 em tráfego. Olha, eu não investi, até hoje eu não investi R$1 em tráfego.
Quem tá investindo agora é o Cláudio, que entrou como sócio, né? Ele vai... Imagina quando você começar a botar tráfego, esse negócio vai turbinar. Então, a gente começou agora e o orçamento é alto. Boa. O Cláudio, inclusive, que tem um case muito da hora no MVD também, né? Que ele fechou o primeiro cliente dele de $1.200, 5 dias depois do MVD, 2 dias de tráfego. Foi isso, né? Não sei, cara. Eu não sei se é o mesmo Cláudio. É o Cláudio lá da cidade do Vilar. Tá. Pode ser que tenha mais de um Cláudio, então. Pode ter, mas eu sei o seguinte, isso eu não sei se ele chegou se esse foi o caso dele. Eu sei que ele chegou a tentar aplicar, mas ele rodou em Portugal e quase fechou. Eu não sei se ele fechou, até onde eu sei, ele ficou no quase com uma portuguesa. Mas ele falou que não foi atrás porque ele não estava tendo tempo de rodar. Ele comprou o curso, consumiu o material, gostou, mas não conseguiu aplicar. Pode crer. Pode ser que seja outro Cláudio, então. Pode ser, ele não teve tempo de aplicar. Aí ele queria... Mas o Steve, eu acho que só tem um, e o Steve fechou o contrato também. Fechou. O Steve fechou com uma... Né? E tem outra que ele já trouxe para que a gente está negociando. Boa, animal, pô. Bruno, eu fico muito feliz com o seu resultado. Tenho certeza que isso não é nem a sombra do que há por vir. Com certeza você vai ter muito mais. Você é um cara que nasceu para prosperar. E obrigado por ter compartilhado esse case aqui com a galera. Tenho certeza que isso daqui vai servir de inspiração para muita gente, para às vezes tomar decisão, para começar, para pensar fora da caixa e para realmente botar em prática. Claro que a mentoria, ela alavanca, ela não trabalha a 4 mãos, mas se você não tivesse aplicado, botado a cabeça, vendido, ter feito acontecer, nada disso teria acontecido. Então, parabéns pelo resultado que você teve, porque isso é mérito seu também. Fechou, meu irmão? Total. Obrigado. Valeu, Fê.